Olá, bem-vindos ao Orotalks. Eu sou a Milena, eu vou me descrever brevemente. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo castanho escuro cacheado. Estou usando uma blusa azul escuro com a logomarca da Orosearch and Technologies. Estou aqui com a Renata hoje. Seja bem-vinda, Renata. Ela é responsável pela temática de recursos hídricos na Vale. E eu gostaria que você se apresentasse brevemente, por favor. Olá, todo mundo. Primeiramente, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu me chamo Renata Andrias, como a Milena disse. Eu sou uma mulher parda, de cabelos cacheados também. Estou usando um casaco branco, uma blusa preta. E, mais uma vez, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Sim. Bom, nesse episódio, eu vou guiar um diálogo de forma ativa e responsável acerca dos temas geoambientais que impactam o cotidiano de quem atua na área, com a nossa convidada de hoje, Renata Andrias, responsável pela temática de recursos hídricos da Vale. Bom, hoje nós vamos falar sobre o ICMM, que é o International Council on Mining and Metals. Mas antes disso, eu vou fazer uma breve apresentação sobre a minha trajetória. Há 8 anos eu trabalho com meio ambiente, passei pelas áreas de laboratório, fiz o estágio ao longo da minha graduação no corporativo da Vale, onde eu tive a oportunidade de te conhecer. E eu vejo que trabalhar com o meio ambiente ele é um propósito, cuidar de um meio que é essencial para a nossa sobrevivência. E quando a gente fala de recursos hídricos, ele é um mundo à parte. Eu não imaginava a complexidade que era trabalhar com recursos hídricos, e quando eu tive a oportunidade de vir para a WSP, entender um pouco mais, né, na Vale eu já tive um pouco essa visão mais abrangente, e quando eu vim aqui para trabalhar mais com a parte técnica, eu vi que a complexidade que é. E isso desperta uma adrenalina na gente, um tema tão complexo, mas que não parece ser tão complexo, e bom, cuidar desse meio, né, que é essencial para a nossa sobrevivência, para os nossos processos. Bom, eu gostaria que você falasse um pouco também, Renata, da sua trajetória, e até os dias de hoje, né, o que te faz estar, inclusive, aqui com a gente. Isso aí. Como a Milena disse, né, a Milena trabalhou com a gente lá na Vale, e eu já disse que é um prazer 2 vezes, vou falar pela terceira, porque é realmente muito bom estar aqui conversando com você, e principalmente com você, porque eu acho que é bom a gente rever as pessoas, né? Recurso hídrico também é pessoa, então é muito bom a gente ver quem a gente trabalhou ali um pouquinho de tempo atrás, a gente rever aí nos campos de novo, como profissional. Eu estou particularmente muito satisfeita de você estar me entrevistando, viu? Minha trajetória, ela começa, né, com um propósito muito forte na área de meio ambiente, então desde muito menina eu tenho essa percepção para o meio ambiente com um olharzinho diferente, talvez, então isso sempre me motivou muito. E aí eu entrei na UFMG, fiz engenharia ambiental na época, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão de projetos, um MBA em gestão de projetos, mas aí eu sempre gosto de falar, porque às vezes tem vivências, né, tem experiências que a gente tem ao longo da vida que transformam a nossa vida, né, e quando a gente está vivendo, talvez a gente não saiba que aquela situação, que aquela experiência vai transformar a sua vida, e às vezes ela nem é a maior, né, às vezes ela é uma das coisas mais despretensiosas, assim, da nossa vida, e que nos abre um leque muito grande, assim, que foi a participação do Plano Nacional de Saneamento Rural. Eu fiquei responsável ali, né, pela questão do saneamento, né, no eixo Nordeste e Centro, e foi uma abertura de visão, né, a gente fala disso de pessoas, que recurso hídrico também é transformar pessoa e tal, então eu estive lá aprendendo, eu só aprendi, o tempo inteiro eu aprendia, porque às vezes a gente, recém-formado, né, a gente tem uma noção, porque eu sei a técnica, porque eu li os livros, porque eu fiz provas, porque, enfim, não, né, nada daquilo. Obviamente que ajuda muito, né, a área técnica e tal, mas quando a gente vê, né, a gente foi em comunidades quilombolas, a gente vê a gestão do lixo, a gente vê a gestão da própria água, onde eles vão furar ali, né, para eles terem a água, que às vezes está muito próximo das fossas sépticas, como é que isso é visto, como é que isso é entendido, a questão, coisa boba, né, gente, questão de fralda não queima, né, por conta de segurança, então você não tem como fazer a queima do lixo, mas é absurdo, queima do lixo, né, não é, então quando às vezes a gente está falando de uma área muito longínqua, que não tem coleta, né, porque eu acho que a gente às vezes
nessa bolha que a gente vive, a gente não consegue abrir um pouquinho a visão. Então, eu aprendi muito com esse pessoal e eu acho que esse é o ponto alto da minha carreira, sabe? E aí, voltando para o assunto, que eu sou muito prolixa, peço desculpas. Então, depois eu saio do PNSR, faço essa pós, esse MBA, vou trabalhar na empresa Wetlands Construídos, que é uma empresa que tem muito propósito, então também me ajudou a ter muita segurança, que é nesse propósito que eu deveria seguir como profissional. Depois eu vou para a Vale, atuo na área operacional, como temática também de recursos hídricos, mas na área operacional do Complexo Vargem Grande, que também me abriu um mundo de ideias, porque nenhuma literatura vai ser comparável a você estar numa operação de mineração, você entender as dificuldades, as particularidades, né? Então, quando a gente se propõe a fazer isso que o ICMM tem feito, inclusive também, ou no nosso cargo hoje, né? De colocar estratégias, de colocar regras, de colocar melhores práticas, se a gente não vive dentro da operação, se a gente não tem essa visão operacional, fica uma coisa muito esvaziada. Então, eu acho que até quando a gente vai propor indicadores, a gente precisa ter uma noção muito forte do que a gente está se propondo a medir e falar, sabe? Então, essa é um pouquinho da minha trajetória. Eu já estou no corporativo de recursos hídricos da Vale, e é isso. E eu já estou aqui falando com você. Muito obrigada pela apresentação. Quando você falou essa questão até dos indicadores, e você trouxe lá atrás que recursos hídricos é feito de pessoas, é justamente sobre isso, né? Os frameworks, eles não são desenvolvidos, assim, por uma pessoa. É um conjunto de pessoas, eles abrem essa conversa, você contribui. E quanto mais pessoas estão envolvidas nessa contribuição, mais a gente consegue ter esses indicadores que sejam representativos, né? Que sejam aplicáveis, eu falo, porque não adianta a gente ter indicador que a gente não consegue colocar em prática. Então, quanto mais pessoas participam dessa gestão, desse implemento, as consultas públicas que eles abrem, a gente consegue trazer essas práticas para mais perto da gente. Bom, então hoje, falando de frameworks, nós vamos falar então sobre o ICMM, o International Council on Mining and Metals, e é uma organização global que reúne algumas das principais empresas de mineração do mundo, com o objetivo de promover as práticas mais responsáveis, seguras e sustentáveis do setor. Dentro desse contexto, a ICMM desenvolveu diretrizes específicas para a gestão da água, reconhecendo que esse é um dos temas mais relevantes para a mineração, tanto do ponto de vista operacional quanto socioambiental. A finalidade do guia é que as empresas compreendam melhor seus usos de água, avaliem riscos hídricos e adotem práticas mais transparentes e alinhadas com a realidade da bacia onde atua. Mais do que estabelecer métricas, o ICMM, então, ele busca orientar uma mudança de mentalidade, sair de uma gestão focada apenas em volumes e avançar para uma visão integrada, que considere tanto o consumo, contexto local, os riscos e a governança. Bom, com base nisso, esse contexto para os nossos ouvintes, implementar um framework já não é fácil. O guia, ele traz diversas diretrizes a serem adotadas. São guias geralmente um pouco extensos, né? Com muitas diretrizes mesmo, tópicos que a gente precisa estar atendendo para que ele seja implementado. Isso dentro de uma mineradora, eu imagino que não deve ser fácil, devido à sua dinâmica e heterogeneidade. Então, vamos à primeira pergunta. Quando a ICMM propõe uma gestão hídrica mais estruturada e transparente, qual é a principal mudança de mentalidade, na sua opinião, que as empresas precisam fazer para sair do operacional e avançar para uma gestão realmente estratégica? Excelente pergunta. Eu acho que você falou uma palavra muito importante na sua pergunta, que é mudança de mentalidade. Toda implementação de framework perpassa pela mudança de mentalidade. E isso não é trivial, isso não é fácil. E, obviamente, que isso também não é de uma hora para outra, né? Implantei aqui, já mudei, já está tudo funcionando diferente. Obviamente que não, todo mundo que já implementou na pele aí algum framework sabe que é um processo contínuo, aprendizado contínuo, né? E eu acho que a gestão de recurso hídrico, ela ainda não estou puxando sardinha, não, mas eu acho que ela ainda é um pouco mais complexa,
Porque a gestão de recurso hídrico, assim, na verdade, assim como outros temas, né, de natureza, que são tão complexos e tão interconectados entre si, né? Quando a gente fala de gestão hídrica dentro de uma mineração, nós estamos falando ali de pelo menos 90% das equipes que estão ali trabalhando, né? Então eu falo de engenharia, eu falo de usina, eu falo da turma do porto, eu falo da galera do transporte da mina, da ferrovia, eu falo da geotecnia, eu falo da hidrogeologia, eu falo da hidráulica, eu falo do meio ambiente, eu falo da sustentabilidade, enfim, são várias áreas que estão ali se trabalhando juntas para gerar um dado também, né? Uhum. E para, a partir desse dado, conseguir também reformular a sua operação, entender melhor como aquela operação vai funcionar. E ainda mais quando a gente tem uma empresa muito grande, né? Então, quando a gente tem, vamos supor, 100 minas para você gerir, você tem uma mina no Amazonas, você tem uma mina lá em Omã, você tem uma mina lá em Minas, você tem uma outra, enfim, em vários lugares com fitofisionomias diferentes, com realidades operacionais diferentes, enfim, com realidades políticas diferentes. Então, é muito complexo a gente realmente implementar um framework de gestão hídrica dentro de uma mineração ou de qualquer outra indústria. É mudança de mentalidade. A gente não começa top, a gente não começa já tô perfeito. Não, isso não acontece, eu nunca vi acontecer, pelo menos. Então é um processo de cada dia melhorar, cada dia entender como eu vou melhorar aquele monitoramento, entender como é que eu vou entender melhor aquele risco, como é que eu vou mensurar aquele risco, como é que eu vou dar valor àquele risco, para onde eu vou subir, para onde eu não vou subir, enfim, é uma estrutura pensada em várias mãos e de evolução extremamente contínua, nunca para, não para nunca. Sim. É um desafio muito grande mesmo. Eu participei, né? Tive um período na Vale e a dinâmica é gigante, assim. Você tá com planejamento no início do ano e ao longo do ano esses planejamentos vão mudando e você tem que se adaptando e as pessoas mudam, as gerências mudam. E aí, quando você fala dessa questão de mentalidade, você tem que pegar pessoa por pessoa, gerência por gerência, avaliar como eles estão com entendimento sobre esse assunto para padronizar, né? Todo mundo vai ter que ter o mesmo entendimento para que a gente consiga implementar esse framework. Então, eu imagino que dá um trabalhozinho. Bom, além disso também, eu gostaria de saber a sua opinião, quais são os riscos associados ao recursos hídricos na mineração e como a implementação de um framework auxilia e você consegue analisar de forma mais estratégica. Uhum. Os riscos da mineração, a gente sempre fala que são quatro grandes temas, né? Então, é quantidade, qualidade, questão social e questão reputacional. Obviamente, como nada é tão simples, um encosta no outro. Então, na quantidade, a gente tem a escassez, a gente tem a disponibilidade hídrica, e isso tanto interno quanto externo. Então, eu posso ter uma bacia com estresse hídrico, então eu tenho a disponibilidade na bacia para captar aquela água daquela bacia, e eu também posso ter uma disponibilidade interna. Então eu posso ter uma água disponível, mas às vezes eu não tenho a estrutura hidráulica, a infraestrutura de água necessária para ter acesso àquela água. Então eu posso ter uma coisa interna ou também uma coisa externa. Uhum. Tem a questão da qualidade, então a gente vai falar de extravasamento de efluente, a gente vai falar de assoreamento dos cursos d'água, e tanto interno também quanto externo. E presente e futuro. Então, todos os riscos que eu for falando aqui, a gente sempre também tem que pensar no presente e no futuro, diante de mudança climática e de um cenário de eventos climáticos críticos cada vez mais frequentes. A gente tem um risco social da disputa pelo uso da água, dos conflitos que podem existir ali pelo uso da água, da licença social para operar, que talvez seja um ponto nevrálgico assim, para a gente conversar, sabe? Hoje isso é muito importante, a gente ter essa licença social talvez seja um dos pontos mais difíceis e mais importantes, sabe? E que também conecta com reputação. Então, a cada vez também que a gente tem um extravasamento, que a gente tem algum evento climático, que a gente tem algum efeito de impacto ambiental na mineração, isso também diz muito sobre a nossa reputação e também diz muito sobre o social dessa licença para operar. Então, os riscos são vários. E aí, falando de framework, né, eu citaria até um outro framework, além do ICMM, nessa segunda pergunta, que a gente agora na Vale está fazendo um relatório do ISSB. Então, é um relatório financeiro em que a gente pega os nossos riscos cadastrados,
mensura, avalia, classifica, pega os mais com maior potencial, e esses de maior potencial nós vamos mensurar tudo que já gastou para aquele risco não acontecer, tudo que a gente pode gastar se aquele risco materializar. Então, é um framework de materialidade dos riscos. Então, qual é o valor associado àquilo? Então, eu acho que é uma ferramenta extremamente importante para os dias de hoje, que a gente começa a colocar em moeda, né, em financeiro, em dólar, a questão do risco hídrico. Então, ela não fica mais aqui só na área da gestão interna, não, ela é estratégia, ela está nos altos níveis da companhia, ela está sendo discutida e sendo olhada e sendo pensada e sendo priorizada pelos altos níveis da companhia. Então, eu acho que é um relatório que a gente pode citar, é o ISSB, a gente está fazendo isso para a água agora, começando agora, e é aquilo que eu falei na primeira pergunta. O primeiro sai bom, o segundo sai melhor, o terceiro vai sair bem melhor, e o quarto bem melhor, porque é isso. Acho que todo mundo que já fez a implementação de framework tem a certeza absoluta disso. Cada ano que passa, a gente reporta de uma maneira bem melhor do que o ano passado, porque a nossa cabeça muda. E a nossa cabeça mudando, a gente muda outras cabeças aqui em cima também. Então, a gente começa a agir, a gerir os riscos de uma outra maneira. Adorei você trazer o ISSB. Podemos pensar melhor, né, em uma outra conversa para falar especificamente desse framework. Igual você falou, o monetário, o recurso hídrico hoje ele não é visto apenas como um insumo mais, né, ele é visto como um negócio, ele apresenta riscos para a operação em si. Se você não tem água, sua fábrica vai parar, seja por abastecimento do setor administrativo, você não vai ter água para fornecer para os seus funcionários, e o banheiro eles não vão usar. Fora que na mineração, o recurso hídrico está diretamente associado ao processo produtivo, ao controle ambiental. Muitas vezes a gente também usa ele para supressão de poeira, enfim, entre outras práticas que é utilizado, mas ele hoje é não visto mais só como um insumo, ele é algo gerenciado mesmo. Bom, indo para a terceira pergunta, quando falamos dos conceitos do ICMM relacionados principalmente ao balanço hídrico operacional, diversas vezes há confusão na interpretação. Na sua visão, quais são os conceitos em que há maior diferença de interpretação? Você tem alguma experiência? Pode trazer para a gente. Tenho. Olha, eu acho que o que mais tem confusão é o mais óbvio para mim, tá, gente, que trabalho com isso o tempo inteiro. É muito comum, gente que trabalha com isso, lá na Vale com a gente, que a gente é chato. Eu aprendi, inclusive, com o Davi Soares a ser chata com isso, que é um grande mestre para mim também. Uso e consumo. Toda hora a gente fala assim, por que você quer falar sobre o uso? Porque o uso da água é o consumo da água. Não, são coisas completamente diferentes, o uso e consumo de água. Então, eu brinco muito de água de beber. Eu falo assim, gente, nós vamos falar um exemplo. Eu tenho aqui 500 ml de água, tomei 500 ml, então eu usei 500 ml, urinei 900 ml, ou seja, de 1.000 ml saiu 900, né? Faz aí as contas comigo, 100, né? Então, 100 ml foi o que eu consumi. Então, que construiu minha célula, que fez meu cabelo crescer, que, enfim, que ficou aqui dentro de mim fazendo essa construção biológica do meu corpo. Então, não podemos mais confundir o uso e consumo. E por que a gente não pode confundir uso e consumo? Eu falei assim, nossa, Renata, você é chata. É só uma palavra, uso e consumo. Não é chatice, gente. É porque, às vezes, quando a gente usa essa palavra errada, quando a gente adota essa palavra errada, acontecem reportes que acabam manchando, talvez, a ideia ali da empresa. Então, um caso que eu falo muito, a gente tem uma planilha lá na Vale, que são os gaps ESG. Então, a gente tem ali, porque tem alguns agências de ratings, agências de nota, então tem o MSCI, o Sustainalytics e vários outros que vão dar notinhas ali para as empresas em vários temas, né? Então, água, etc, etc. E quanto melhor você é nessa gestão, ou quanto mais você é transparente nessa gestão, melhor a sua nota. E aí chegaram alguns gaps para a gente, e muitos deles falando que a gente tinha uma
um indicador de consumo por tonelada produzida, eu não lembro mais se era por tonelada produzida ou se era por grana, né, por lucro da empresa. E aí estava muito alto o nosso, sem lógica, assim, sei lá, 200 vezes maior do que a média das minerações. E não faz nem sentido. E a gente debruçou, falou assim, gente, de onde que esse pessoal tirou esse número e tal? Aí começamos a tentar fazer as contas para chegar no número da agência de rating. Quando a gente foi ver, ele estava usando não o uso operacional da água, ele estava usando a captação total. Então, aí fica até a dica, nem toda água rebaixada na mineração, ela é utilizada dentro do processo produtivo para poder minerar. Então, mais da metade, muito mais da metade dessa água que foi rebaixada ali, ela retorna para o curso d'água diretamente, sem uso, né, que são a reposição hídrica. Então, muita água vai para lá. E essa água, ela não está sendo usada para processar o minério, né? Ou uma água que a gente envia para terceiros, para um SAAI, para uma comunidade, para Itabira, né? Que tem muita água também, que a gente envia para a comunidade lá, para a cidade. Então, estava pegando uma água errada. Meu Deus. Sabe? E aí, essa é a questão. Então, quando a gente confunde esses nomes, a gente incute nesse erro de usar números equivocados e ter indicadores equivocados. Então, na hora que uma agência vai reportar esse número para os investidores, o investidor vai olhar e fala assim, que mineração que é essa? Que performance horrorosa que é essa em nível de água? Porque uma outra mineração, lá, sei lá, vamos supor, do Canadá, tem uma performance muito melhor. Então, é muito sério a gente usar esses indicadores, sabe? Usar esses nomes, então, uso, consumo, captação total, uso operacional, uso não operacional. Então, para quem já leu ali, né, o framework do ICMM é grandinho, mas vale a leitura, né, Mi? Ele esclarece muito sobre isso, assim, sabe? Eu acho que, às vezes, até a gente podia fazer ele um pouco maior, para entrar em algumas coisas com maior detalhe, das coisas operacionais, das não operacionais, para que fique um pouquinho mais claro. Mas é essencial, não é chatice, é essencial que a gente fale a mesma língua e que a gente comece a discutir sobre a mesma coisa, senão você vai começar a falar de banana e eu de maçã, e aí não há estratégia viável possível nesse cenário, né? Sim, até para fins de comparativo, né? Igual você falou, é um reporte muito alto, mas também a gente tem casos em que você olha o reporte de uma empresa e fala assim, meu Deus, como essa pessoa está conseguindo gerenciar água desse jeito, tendo 90 e tantos % de eficiência, sendo que eu estou fazendo o meu melhor aqui e não estou conseguindo. É quando você marca muitas vezes um benchmark para entender como essa pessoa faz e ver, né, assim, como você pode trazer o que ela faz para dentro do seu negócio, e você fala assim, não, mas o que você está fazendo acho que está um pouco equivocado. Então, para fins de comparabilidade, é muito importante ter esses conceitos definidos, porque senão os reportes eles ficam divergentes, isso de empresa para empresa, ou ano após ano, né? Na pergunta 4, então, nós vamos falar que quando o guia e os conceitos não são interpretados de forma correta, quais impactos isso pode causar na tomada de decisão? São vários. Eu acho que a interpretação desses indicadores é muito delicado. Eu vou citar uma outra história, não vou falar nomes, mas em alguns indicadores a gente começou a conversar sobre eles internamente, até junto com o IBRAM também, conversando com outras mineradoras e tal, e aí a gente simulou um indicador hídrico uma mesma mineração. A gente pegou uma mesma mineração, colocou lá na Amazônia, né, lá no norte brasileiro, e aí essa mesma planta a gente adaptou ela e colocou ela numa outra localidade, com aspectos hidrológicos, climatológicos diferentes. Então, com índices pluviométricos diferentes, chuva, evapotranspiração, parará, completamente diferentes um do outro. A mesma operação. E quando a gente fez isso e usou alguns indicadores do ICMM, inclusive, que na minha visão não são indicadores operacionais, né, um indicador mais da onde você está, mas enfim, isso é uma outra discussão, ele teve eficiências hídricas para a mesma usina hipotética, completamente diferentes em 2 lugares diferentes. Porque um chove mais, porque o outro tem mais transpiração, evapotranspiração, enfim. E aí a gente foi conversar sobre isso, mas como que pode? A gente tem duas usinas similares com indicadores completamente diferentes, como que pode isso?
tá errado. E aí a gente teve uma resposta assim, não é que tá errado. É porque a pessoa, quando for ler um indicador, ela tem que entender que o indicador leva em consideração essas questões. E aí isso ficou na minha mente, assim, será que quando a pessoa lê esse indicador, ela sabe disso? Será que quando uma pessoa leiga, não estou falando nem uma pessoa de recurso hídrico que está trabalhando ali com os indicadores, será que uma pessoa leiga, quando lê lá eficiência hídrica da empresa A, eficiência hídrica da empresa B, ela vai ver lá 10 e 2. Será que quando ela lê o 2, ela fala assim, não, mas é 2 porque ele está no lugar que é X PTO em relação à climatologia? Óbvio que não, sabe? Eu acho que é para isso, inclusive, que serve o indicador, sabe? Para dar um pouquinho mais de transparência, um pouquinho mais de conclusão direta sobre a coisa. Não é para eu olhar para o indicador e ficar, deixa eu abrir aqui uma bíblia para eu entender, um dicionário aqui para eu entender sobre a complexidade dos indicadores. Então é muito sério quando a gente propõe esses indicadores, principalmente indicadores comparativos de eficiência hídrica de operações, sabe? Então a interpretabilidade deles é essencial, mas também perigosa. Porque se eu leio o indicador e não interpreto ele direito, eu posso ter uma percepção completamente diferente. E disso, para virar uma notícia, é isso aqui. Sim. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nessas realizações, esses indicadores e interpretabilidade. Ele precisa ter uma narrativa junto com o dado, né? Para que a pessoa consiga ser palpável para ela, né? Concordo muito com o que você falou. Bom, quando falamos de gestão hídrica na mineração, grande parte das análises ainda estão muito concentradas em captação, volume de água utilizado, mas existe um conceito que vem ganhando cada vez mais relevância, que é o uso consultivo, ou seja, a parcela da água que de fato não retorna para a bacia, seja por evaporação, incorporação ao processo, outras perdas que são mensuradas. E quando a gente começa a olhar para sistemas com diferentes configurações, como circuitos abertos e fechados, além das próprias dificuldades de medição, igual você falou, algumas são automatizadas, outras são mais manuais, fica claro que esse é um comportamento chave para fechar o balanço hídrico e entender o papel da mineração na bacia em que ela está inclusa. Bom, com base nisso, de que forma o uso consultivo contribui para uma leitura mais completa da relação entre a operação e a bacia hidrográfica? Perfeito. Na minha opinião, eu acho que o uso consultivo, que é o nosso consumo, é um indicador mais difícil de ser mensurado, porque não é uma água que flui, pelo contrário, é uma água que não flui, é uma água que se perdeu ali no processo, seja porque ficou ali agregada ao produto, seja porque ficou agregada ao rejeito, ou porque perdeu ali dentro do processo. Então, ela é uma água de muito difícil mensuração. Então, geralmente, ela é feita por também diferença, né? A gente pode medir, às vezes, de algumas outras formas, mas, em grande parte, é por diferença. Então, é aquilo que entrou, aquilo que saiu, né? Então, essa diferença aí entre o que entrou e o que saiu, a gente entende que pode ser uma parte ali, pode ser o consumo. Então, é uma parte muito difícil de você medir. E aí, complica. Isso já está complexo, né? Complica mais ainda. Que aí a gente tem a visão do consumo operacional e a gente tem a visão do consumo não operacional. Aquela água que eu comentei com você, né? Que mais de 50% da água de rebaixamento, da água captada, né? Por uma indústria, por uma mineração, no caso, grande parte dela é devolvida a um curso d'água. Então, a gente tem o consumo atrelado às operações e o consumo que não é atrelado às operações. Quando a gente pensa, vamos supor, numa barragem, a evaporação dessa barragem, o ICMM, ele entende que esse consumo, ele é operacional ou não operacional, né? Então, existe também divergências em relação a isso. A gente, com certeza, deve considerar o consumo e a evaporação dessa barragem? Com certeza. Agora, ela é atrelada ao processo mineral daquela empresa ou não? Porque aí vamos pensar aquilo que eu te falei de duas unidades diferentes em localidades diferentes. Se eu coloco essa mesma barragem, vamos supor, vou colocar norte de novo, lá no Pará, sol. Então o índice de evaporação ele é muito, muito, muito alto. Eu coloco às vezes, tiro dessa área mais tropical, coloco numa outra área aí do mundo,
que eu tenho uma evaporação bem menor. É a mesma barragem. E aí, em uma eu vou ter um consumo absurdo atrelado àquela barragem, no outro consumo menor. Ora, é a mesma estrutura. Por que então que lá no Canadá, vamos supor, eu tenho uma eficiência hídrica melhor para produzir aquela mesma tonelada de minério, e por que no Pará eu tenho uma condição pior? É só porque um evapora mais que o outro. Então, assim, eu acho que a gente precisa sim considerar esse consumo da evaporação, das barragens e tal, mas será que a gente precisa colocar ele dentro do consumo operacional? Será que o pessoal que vai ler esse indicador do consumo operacional vai entender, assim, não, realmente, o consumo do Pará aqui, ele é maior porque lá tem mais evaporação. Não, com certeza não. Sim. Com certeza não. Gente da área talvez não tenha essa percepção, que é muito difícil, assim, você ter essa percepção do indicador, sabe? E fazê-lo é mais difícil, medir é mais difícil e tal, mas estar no dia a dia do indicador também é muito difícil. Então, é isso que a gente fala, assim, o consumo é muito difícil de ser medido, muito difícil de ser mensurado numa operação real, tá, de mineração, extremamente difícil. E além dessa dificuldade de medição, a gente ainda tem essa dificuldade de entendimento sobre o que é operacional, o que não é operacional e como que eu reporto isso para fora, sabe? Então, geralmente, esses indicadores vêm com alguns asteriscos. Então, isso se refere a isso é alto por causa disso, isso não é alto por causa disso, etc, etc. E aí, só para finalizar, que eu acho muito importante falar sobre isso, geralmente, nesses países com maior sol, com maior evaporação, são países geralmente de, como é que eu falo isso, Milena, me ajuda, menos desenvolvidos economicamente. Então, e geralmente esses países que não têm tanto sol são mais desenvolvidos economicamente. Então, na hora que eu jogo tudo num bolinho só, o que começa a acontecer? Parece que os países que estão em desenvolvimento têm indicadores bem piores na mineração do que países que estão em maior desenvolvimento. Mas o contexto climático Exato. É diferente, né? Então, pode favorecer ou desfavorecer um lugar, né? Exato. Então, às vezes, a gente entende, não é só pela mineração, não é só pela unidade, não é só pela empresa. É para a gente trazer clareza mesmo para o dado, entende? Então, eu falo muito sobre isso. O ICMM, ele deu um grandíssimo passo nesse framework que ele fez, né, nesse water reporting que ele fez, está no segundo volume, inclusive, muito bom documento. Eu indico 100% a leitura, ajudou muito a gente a chegar no lugar onde a gente está, mas eu acho que não acabou, é aquilo que eu estou falando com você. Não para, o negócio ele não para. Quando você se propõe a fazer, você vai começando a questionar cada vez mais. Então, eu acho que no próximo terceiro volume aí, quem sabe, fica a dica, eu colocaria essa intencionalidade de tentar separar um pouquinho mais sobre o que é operacional, o que não é operacional, para eu realmente poder comparar as usinas de uma maneira mais igualitária, né, mais equitativa. Sim. Para a próxima pergunta, então, a gente falou um pouquinho, né, já dessa questão de considerar a climatologia, mas principalmente essa questão do contexto local, assim, como você acha que entender o contexto, a bacia hidrográfica, ele contribui para que a gente consiga ter esses padrões mais representativos? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que entender não só no presente, quanto também no futuro, sabe? Onde que a gente está. Eu sempre falo isso, assim, quando eu vou falar sobre gestão hídrica, eu falo que é igual gestão de pessoas, é igual a gente na terapia. Primeiro a gente tem que saber quem que a gente é, depois a gente tem que saber onde a gente está. Então eu acho que isso é de extrema importância. E entender onde a gente está, não só hoje, quanto amanhã, não só em relação à água, quanto em relação às pessoas que estão aqui do meu lado, as comunidades que estão aqui do meu lado, as realidades que estão aqui do meu lado. E isso faz toda a diferença, ou deveria fazer, numa questão de estratégia operacional. Então, quando eu pretendo minerar, ou pretendo entrar em qualquer outro lugar, né, seja qualquer outra indústria, eu tenho que entender muito as particularidades ali daquela bacia. Aquela bacia, ela está em estresse hídrico. Essa bacia pode não estar, mas daqui a 20 anos ela vai estar, daqui a 30, daqui a 40. Como é que é o esgotamento sanitário daquela bacia? Olha a importância disso, né? Eu sempre cito um case, também não vou citar nome, mas é um dos cases que eu mais gosto de ver, assim, na gestão hídrica, de uma empresa que ela estava inserida num contexto que não tinha saneamento no local, lá no Rio de Janeiro.
e ela estava sem água, tal, muito difícil, estresse hídrico, complexo, disputando água com vários outros usuários, né? Então isso é crítico também, porque às vezes você está nesse lugar disputando água com pessoas, é difícil, né? Aquela que eu falei da licença social para operar. O que essa empresa faz? Tinha uma comunidade perto que não tinha tratamento de esgoto, então você imagina, né, mortalidade infantil, você imagina doenças por conta dessa transmissão do uso da água, esgoto a céu aberto, as crianças descalço andando ali em cima dessa água. O que essa empresa se propõe a fazer? Colocar saneamento, começou a coletar, pegou o esgoto dessa comunidade, jogou para uma estação de tratamento, tratou, e está usando a água de um esgotamento sanitário que não existia. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, além de você entender o lugar que você está profundamente, entender profundamente, você ainda deixa um legado para aquele lugar, que eu acho que é um pouco o que a Vale está se propondo a fazer, inclusive, com o projeto Rio Tanque. Então, é um projeto grandíssimo que está fazendo, acho que são mais de 1 ponto alguma coisa bilhão de reais de investimento para poder fornecer uma água tratada para aquele lugar onde ela está operando. Então, eu acho que é sobre isso, sabe? A gente conhecer hoje e amanhã do lugar que a gente está, a gente ser querido, ser bem-quisto no lugar onde a gente está, deixar legado para aquela localidade. Então, acho que é sobre isso, sabe? Eu acho que as grandes empresas, médias e grandes empresas, têm uma responsabilidade um pouco maior, sabe, para com a sociedade. Isso é a minha visão. Assim, eu acho que a gente tem caminhado bem em relação a isso. E a gestão hídrica permite, né, que a gente faça essas coisas interessantes. Assim, é o propósito da gente, né? É o propósito, né? A gente falou do propósito lá no início. E é isso, ele leva desenvolvimento, gera empregos também, né? E esse reuso, assim, é muito lindo de se ver, né? É muito. A gente está dando um valor a algo que ainda não é visto como um bem que tem um valor, né? Mas eu espero que essa mudança de mentalidade, a gente tem visto no mercado que o efluente, ele não é só tratado como um dejeto. Ele agora está sendo utilizado muito mais além do que isso. Quando tratado nos reusos, na aplicação dele, e a gente consegue preservar o bem natural ainda mais, né? É isso aí. Bom, e na sua visão, o principal avanço da gestão hídrica hoje está no aprimoramento dos indicadores. Nesse caso, o ICMM, ou na forma como interpretamos os dados para apoiar as decisões? Eu acho que os dois. Eu acho que os dois andam juntos, tanto a realização do indicador quanto essa interpretação. Primeiro, é importante a gente não parar. Então, assim, os indicadores do ICMM foram construídos em conjunto, então é um grande passo. Mas eu acho que não pode parar, tem que continuar, sabe? Tentando propor novos indicadores e também naqueles já existentes, colocando as suas faixas de controle ali, seus limites de bateria. Então, para esse indicador que está proposto, a gente está falando daqui para cá, desse daqui para cá. Então, esse aqui eu considero a barragem, eu não considero a barragem. Esse aqui é impactado pela climatologia, esse aqui não é impactado pela climatologia. Então, acho que a gente precisa tanto interpretá-lo de uma maneira mais interessante, quanto também propor, talvez, outros indicadores para a gente fazer. Eu não citei isso na minha apresentação, mas é sempre tempo, né? Eu acabei de concluir um mestrado no ITV, onde eu falo exatamente sobre uso consultivo na mineração. E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai pegar dado, os dados são muito escassos, muito, muito escassos. E aí a gente vai, talvez, ali nos relatórios, né, ESG das empresas, para caçar os dados, a gente entra ali na ANA também, pega os dados reportados, a gente entra ali também junto do IBRAM, que também tem os dados reportados, a gente compara os dados. Gente, a discrepância é enorme. E aí você não sabe se um dado que está errado ou se é o outro, é muito díspare. E a gente colocando numa mesma base, então, para uma mesma tonelada produzida, a gente vai variar ali de 0,1 até 2.000. Então, são diferenças muito grandes, assim, acaba com qualquer metodologia científica do meu mestrado, porque aí você tem uma variabilidade estatística muito grande ali naquele dado. Então, eu acho que é muito urgente a gente ter um padrãozinho, sabe, de indicador, seja para coletar junto ao IBRAM, seja para coletar junto à ANA, seja para coletar junto, sei lá, na DCP, na Declaração de Carga Poluidora, que você ajudou a gente a fazer, inclusive. Então, eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, padronizar esses indicadores. Eu acho que é um trabalho, um legado
que a gente pode deixar assim, sabe, para o Brasil como um todo, né, para a mineração como um todo, da gente padronizar e da gente também propor outros, talvez, quiçá, tá? Não coloco firmeza nisso, não, porque talvez com o que a gente já tem, a gente já consegue trabalhar, mas colocando esse limite de bateria, sabe? E se precisar, depois faz alguns outros indicadores. Sim. E você falou dessa questão, assim, dos dados serem discrepantes. Você quer contar um case, assim, de como essa gestão de dados, ela influencia no seu dia a dia? O tempo inteiro, toda hora, ao mesmo tempo. Eu acho que esse tema é um dos temas mais interessantes da gente conversar, assim, sabe por quê? Ano passado, a gente fez um projeto que chamava Diagnóstico de Balanço Hídrico, onde a gente ia em todas as operações e tal, e tentava padronizar, assim, olha, isso aqui você usa, isso aqui você não usa, a chuva a gente vai medir sim, a gente não vai medir sim, o reuso, quando a gente pensa em água misturada, porque a gente acha que é tudo muito simples, assim, da água nova é água nova, água de chuva é água de chuva, e água de reuso é água de reuso. Agora mistura as três junto no reservatório e capta, eu captei qual, né? Então, assim, é bem complexo, e aí talvez cada operação vai fazer de um jeito, apesar de ter os procedimentos internos, assistência, treinamento e tal. Então, a gente foi para campo para poder padronizar esses balanços hídricos. E aí, a gente viajou e tal, conversou com muita gente. E aí, consertamos, ano passado, tá? E aí, um monte de gente tem rotatividade alta, né? Principalmente em algumas regiões. E aí, a pessoa já saiu, já entrou outra, a gente teve que fazer de novo. Tudo bem, faz parte. Aí depois saiu outra, a gente teve que fazer de novo. Aí depois veio a auditoria, pegou uma... Gente, o negócio é vivo. A questão é que a água é viva. Então, eu cheguei ali naquele mês, fiz a revisão do diagnóstico, no próximo mês é um próximo mês. Entende? Então, uma coisa foi resolvida, mas lá naquele outro mês aconteceu que aquela bomba que ia para A, agora foi para B, e agora o SAMP e tal, que é uma confusão. Então, eu falo que é muito vivo, e é aí que eu entro com ferramentas mais autônomas, mais automatizadas nessa medição. Eu sempre cito o VWB, que é o Visual Water Balance, que é um software que a Vale fez junto com a WST, que é um belíssimo software, inclusive, super bacana de mexer. E eu cito muito ele. Eu acho assim, cada vez mais eu tenho mais clareza sobre a importância. Não estou fazendo propaganda, até é importante falar, isso pode ser outro software. Estou falando assim, é importante a gente usar algum software, até IA também, tem muita gente usando IA, que eu acho que também funciona bastante, para você poder sair um pouquinho do manual ali nessas medições de balanço hídrico. Porque a gente está falando, sei lá, dentro de uma operação de 1.200 fluxos de água, de muito mais de 1.200 fluxos de água. Cada fluxo é um profissional que toma conta. Sim. Então, um chega por e-mail, o outro chega dentro do outro software, do PINS, do PI, enfim, que pega do fulano, que pega do cicrano, enfim, chega em litro por segundo, chega em metro cúbico por hora. É uma confusão. Então, assim, a gente precisa sair um pouquinho ali do manual e você fechar isso numa planilha, sabe? Eu tenho ficado um pouco... Não estou falando que é ruim, como a gente está falando, a gente evolui todo dia mais. Cada dia é um passinho que a gente vai dar. E isso é muito difícil, não é trivial. Colocar um medidor para operar dentro da mineração não é trivial. Estou falando medidor automático de vazão, não é trivial. Eu estou falando de uma área, às vezes, que não pega sinal, eu estou falando de uma área remota, eu estou falando de uma área perigosa de você instalar aquilo. Então, assim, são várias particularidades que eu tenho ali. Mas eu acredito muito que com essa evolução da tecnologia, a gente consiga sair um pouco desses reportes manuais e com alto índice de erro para reportes um pouco mais confiáveis e um pouco mais reais em relação ao que a gente está operando, sabe? Sim. E aí vem o seu gerente, o vice-presidente, fala assim, eu quero ver o balanço de tal dia. E quando é muito manual, você se perde nesses dados, ou então não está tão visualmente do jeito que ele precisa para entender, né? Então, acho que a gente tem mesmo que usar a tecnologia ao nosso favor, tanto para interpretação quanto para buscas mais rápidas. Hoje o nosso tempo, ele é escasso. Sim. Bom, e na sua opinião, diante desse cenário, como você acredita que a gestão hídrica deve evoluir para apoiar decisões no futuro? Excelente. Eu acho que é um pouco sobre isso, assim, sabe? A gente tem conversado muito sobre risco presente e risco emergente.
E aí eu adorei, uma colega lá da Vale falou isso comigo, assim, né, a distância do risco emergente e do risco presente. O risco emergente, talvez, é aquele que a gente não entende direito. Quanto mais você entende o risco emergente, mais ele se aproxima do risco presente. Então, é questão de entendimento, assim. Então, às vezes, quando você pegar lá 10 anos atrás, quando a gente começar a falar de gestão de risco hídrico, dos riscos presentes, já era o top da balada, assim, sabe? Hoje, com a mudança climática, é essencial que a nossa visão de risco hídrico, ela não seja hoje, ela seja amanhã, 2030, 2050, 2100, enfim, a gente consiga ter essa continuidade operacional. Porque, às vezes, exemplo, esses cases que a gente falou de água renovada, o case de Tubarão, inclusive, que também está querendo pegar o esgoto tratado da Grande Vitória e usar dentro da operação, isso virou estratégia. Isso virou estratégia. Então, às vezes, hoje, no dia de hoje, agora, eu não estou precisando daquela água, eu ainda estou conseguindo fazer algumas coisas operacionalmente, se eu troco A por B, troco C por Z, eu consigo ainda, né, fazer alguma coisa que eu consigo ter acesso a essa água. Eu acho que o cenário ele é muito claro assim, para a gente. A gente está vendo com os nossos olhos acontecer. Né? Eventos climáticos estão ocorrendo, né? Eventos climáticos estão ocorrendo, cada vez com maior frequência. Então, grandes cheias, grandes chuvas, isso traz alguns impactos, né, para a população. Grandes secas também, né, então são esses picos mais acentuados. E isso vai evoluir de alguma forma. Então, se eu tenho uma operação que pretende continuar operando daqui a 50 anos, ela precisa olhar para daqui a 50 anos. Porque para ela mudar o paradigma dela interno, olha, agora a gente não vai usar água mais convencional, nós só vamos usar uma fonte sustentável. Ou nós vamos intensificar um reuso, ou nós vamos pegar uma água renovada, que é a água do efluente tratado, ou nós vamos começar a captar água de chuva, ou nós vamos mudar o mindset aqui da empresa. Para isso acontecer, não é de um ano para o outro. Não é de um ano para o outro. Então, 2030 está aí, 4 anos. Eu nem falo mais 2030, porque 2030 é amanhã. Se a gente está querendo operar em 2050, a mudança tem que vir agora. Para mudança de estratégia, porque é tudo demorado, gente, ainda mais para empresa grande. Não é, instalei o dedo, tudo aconteceu, tudo virou, os investimentos mudaram, o interesse. Não, não é assim que funciona. Né? Existe uma cadeia ali de pessoas, de investidores, de mercado, enfim, é muita coisa girando em torno, né? Então, existe um tempo para você entender. Então, eu acho que a gente precisa entender melhor esses riscos emergentes, entender como que a gente vai conseguir operar no futuro, quais são as ações que eu preciso investir hoje para garantir essa operação amanhã. E uma coisa que não pode deixar de falar é o aumento do preço da água, né? Que isso vai acontecer. Acho que você citou isso. A água é um recurso, sabe? É um recurso também valoroso como um dinheiro, né? Como financeiro. E deve ser valorizado, sim. Na minha opinião, deve ser valorizado, sim. Sim. E vai havendo um amadurecimento, né? Hoje, ainda mais com muita informação que a gente tem no mundo, a engenharia vai amadurecendo, os estudos vão amadurecendo, e pensando em 2050, mesmo fazendo o estudo hoje, esse estudo ele é vivo, ele precisa ir sendo atualizado, porque as coisas vão mudando. E bom, vamos para a próxima pergunta. Bom, a gente falou aqui bastante sobre indicadores, tomada de decisão, os riscos hídricos, não só considerando dados, mas também território, as pessoas envolvidas. E quando ampliamos esse olhar, especialmente agora, nesse mês da água, a ONU ela trouxe para a gente um tema que eu achei assim, fantástico, que é falando de água e gênero. E reforçando que a gestão hídrica ela passa por questões sociais, de acesso e de quem está à frente das decisões. Isso nos convida a refletir sobre como diferentes perspectivas podem influenciar a forma como a água é gerida, seja no nível de operação, comunidades ou até das políticas públicas. Bom, olhando para a sua trajetória, você já trouxe aqui um resumo para a gente, e você como mulher à frente dessas decisões estratégicas, como você percebe a evolução do papel da liderança na gestão da água, especialmente na construção da integração entre dados, conhecimento regional, os reportes, os indicadores? Excelente pergunta. Eu também adorei o tema do Dia da Água. Eu fiquei muito, muito feliz com o tema, por alguns motivos.
Nesse PNSR, quando eu fui fazer essas viagens, né, que foi mais de uma, a minha colega, Barbara, depois eu vou pegar o sobrenome dela para falar certinho o sobrenome, ela estava fazendo mestrado dela em água e gênero. E aí, na época, eu perguntei, ô Barbara, me explica mais, o que é isso? Como que isso se dá? E aí, lá atrás, eu comecei a ser brifada, começaram a me ensinar um pouquinho sobre isso. Então, eu tive a honra de ouvir um pouquinho sobre isso e de ver com os meus próprios olhos, visitando aquelas comunidades, que aquilo acontecia. Então, muita gente também me perguntou assim, gênero, nada a ver, o que tem a ver uma coisa com a outra? Falei, ai meu Deus, coitados, deixa eu dar uma aula aqui, um pouquinho das coisas que eu já aprendi a passar para frente, que eu acho que esse é um papel nosso, né? Nessas comunidades que eu visitei, quando a gente fala de coletar água, às vezes está tão longe da gente, né? Porque coloca a lata d'água na cabeça, né? Que tem a música e tal. Quando a gente vai fazer essa coleta de água, grande parte desse serviço de coleta de água é feito pelas mulheres, né? Mulheres e crianças. E aí tem muita gente que fala assim, não, mas isso é raro. Não, não é raro. 1/4 da população hoje não tem acesso à água potável em casa segura. 1/4. Uma em cada 4 pessoas, 1/4. Uma em cada 4 pessoas não tem acesso à água potável segura em casa. Então, não 25%. 25%. Então, assim, porque às vezes a gente abre a torneira e tem uma água potável, eu acho que isso é global, né? Não é global, não é para todos. E você é privilegiado por ter esse acesso seguro de água em casa, mas não é todo mundo que tem, né? E outras coisas. Então, quando a gente fala da coleta de água, é a mulher que vai fazer. Quando a gente fala da gestão do lixo, é a mulher que vai fazer. A fralda, que agora chegou muito a fralda descartável, né? Nessas comunidades, ok, né? Facilita e tal, mas cria uma questão de lixo, né? Porque é um lixo que você não consegue queimar. Se você enterra, é um lixo que vai dar muito rato, muita barata, né? Porque pode contaminar a água. Exato, fezes humanas, pode contaminar a água, enfim, existe toda uma gestão. Quem faz essa gestão geralmente é a mulher. E todo o trabalho ali da coleta da água, da gestão de esgotamento sanitário, do lixo e tal, é a mulher que faz. Contudo, quando a gente ia ali nas reuniões das comunidades, das lideranças comunitárias, os líderes comunitários eram os homens. Então, na hora que a gente trazia a questão, queimar lixo, rato e barata dando nas fraldas, ou como é que a gente faz para colocar a fossa no lugar. Geralmente, quem estava falando era um homem que não tinha noção, quase que nenhuma, do trabalho diário que aquilo dava. E aí, quando aquela mulher vai coletar água, obviamente que ela também fica mais colocada dentro daquele risco. Então, quando você tem um banheiro fora de casa, muito comum, gente, em todos os lugares que a gente visitou, nessas comunidades quilombolas que a gente visitou no Norte, no Nordeste, a grande parte era defecação a céu aberto. Então, você tem mulheres que à noite querem ir no banheiro, não vão. Então, elas retêm a urina, retêm o cocô para não ir à noite defecar ou fazer as suas necessidades. Por quê? Assédio, estupro. Então, assim, são mulheres que estão ali se colocando naquela situação de risco e elas não vão se colocar, obviamente, elas vão segurar, vão reter a urina ali durante a noite. Então, a gente tem falado muito sobre isso, assim. Então, eu acho que água e gênero tem tudo a ver, saneamento e gênero tem tudo a ver, a gente precisa conversar sobre isso e como isso se coloca na nossa realidade, porque eu sempre gosto de pensar também na nossa realidade. Eu acho que se coloca na nossa realidade pensando o seguinte, essas mulheres que estão ali fazendo essa gestão, elas precisam estar em cargos de liderança. Então, muitos países hoje, o Brasil não, tá, gente? Mas muitos países hoje não têm estrutura para garantir a presença dessas mulheres na frente dessas lideranças. Eu falei o Brasil, mas eu falei como um todo, tá? Porque regionalmente, sem dúvida, tem locais que a gente tem baixa representatividade feminina. E eu também gosto de colocar isso para as empresas, sabe? Quando a gente vai pensar nas empresas, em cargos de liderança, quantos % as empresas têm de cargo de liderança feminino? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Eu lembro de um líder meu comentando sobre
diversidade de um time. Quando a gente tem um time muito igual, a gente tem soluções muito iguais. E quando a gente tem um time diverso, a gente tem soluções muito diversas. E eu acho que é isso que o mundo precisa, acho que isso que é o que o mundo precisa de fazer. Novas soluções, novos pensamentos, pessoas que pensam de uma forma diferente, pessoas que sofreram algo diferente que você não, para te trazer aquilo, porque às vezes a gente nem pensou que aquilo podia acontecer, né? A gente também não tem condição de dar conta de tudo, mas assim, se a gente ouve o outro, se a gente deixa o outro mostrar a particularidade dele, a visão dele sobre aquele tema, eu acho que as coisas engrandecem muito. Então eu gosto muito desse tema, eu acho que água e gênero tem tudo a ver, a Barbara já me ensinou lá muito, há uns 10, 15 anos atrás sobre isso, e eu sigo acreditando muito nessa pauta, sabe? E eu agradeço muito você por compartilhar com a gente. Esse contexto, cada um tem uma criação, cada um veio de uma realidade, de um contexto social, de uma localidade. Então, essa bagagem que a pessoa traz, ela vai enriquecendo as tomadas de decisões, né? Então, eu agradeço muito, mais uma vez. Bom, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está hoje envolvido na gestão da água, qual seria o principal ponto de atenção para que possamos evoluir para uma gestão mais consciente e alinhada com os desafios futuros, igual a gente comentou aqui? Claro. Difícil essa, né? Eu acho que são tantas coisas, mas eu acho que não só para a água, Mi, eu acho que para todas as temáticas, assim, eu acho que a gente está aberto a ouvir outras visões, outras perspectivas, eu acho que engrandece muito, sabe? E entender que as coisas, elas não são fixas, elas melhoram, sabe? Então, às vezes, a gente ouvir a perspectiva de ouvir lá dentro da operação, ouvir fora, viajar um pouquinho, ouvir como é que faz lá fora, entender se aquilo faz sentido, se não faz. Então, eu acho que essa questão da mulher também que a gente trouxe, eu acho que nossa conversa toda perpassou muito sobre isso, assim, né? Então, acho que no final das contas é isso. No final das contas é isso. É a gente ouvir, entender e fazer a nossa estratégia a partir da escutativa. Eu acho que a mensagem é essa. Não se fechar no mundinho da gestão hídrica e ficar ali gerindo para si mesmo ou gerindo para algum outro, né? Então, acho que é isso. Acho que a mensagem é essa. Sim. Bom, muito obrigada mais uma vez pela participação. Nós chegamos ao final do nosso Water Talks. Bom, eu gostaria de falar que no próximo episódio a gente vai avançar ainda mais nessas discussões. Nós vamos receber aqui o professor Valmir Pedrosa e o Matheus Seguida Gerdau, e vamos falar de um tema essencial, que é o custo da água na indústria e na mineração. A partir de tudo que falamos aqui sobre indicadores, usos consultivos, tomada de decisão, surge uma pergunta importante. Será que estamos realmente entendendo quanto a água custa para uma empresa? E mais, eu gosto muito de falar assim, de que, igual eu trouxe anteriormente, né, a gente tem tanta informação que a melhor forma da gente saber o que está acontecendo e aprendendo é se conectando com pessoas. Então, acompanhe o nosso Water Talks, tanto os episódios passados quanto os futuros. E mais uma vez eu agradeço pela participação, Renata. Obrigada a você. Muito feliz de te receber. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que ouviu, foi muito bom.